começando nessa primeira semana da pós-análise pelos campeonatos. E aí galera, beleza? Eu sou o Gabriel do Expediente NFL e bom, estou produzindo aqui mais um vídeo para vocês para falar sobre a semana 5 da NFL, né, que amanhã já começa essa semana, né, com muitos jogos recheados mais uma vez, novamente, né, e eu selecionei esses jogos para vocês acompanharem na semana 5, começando pelo Seattle Seahawks e LA Rams. Bom, Russell Wilson contra o Aaron Donald, que tem 2 sacks já nessa temporada, ou seja, é uma peça-chave, é o X do confronto, né? Veremos se ele pressionará tanto assim o Russell Wilson, que é um bom quarterback nas situações de blitz, em pocket também, mobilidade de pocket. E o X também do confronto será as big plays entre o Russell Wilson e o Tyler Lockett, né, e o Tyler Lockett contra o Jalen Ramsey, né, e a secundária de LA com Damian Williams também, ou seja, contra o Kyle Fuller, é uma bela secundária, e essas big plays que tem dado um ótimo resultado para a dupla, né, o Russell Wilson e Tyler Lockett. O Tyler Lockett, que é muito bom, é um ótimo recebedor em profundidade, com rotas Go, né, que é uma rota que vai em profundidade no campo, e o Russell Wilson, que tem uns passes mais bonitos também em profundidade, né, lançando no fundo do campo, né, ou seja, esse é o X do confronto, e também veremos como atuará Matthew Stafford após a má atuação na rodada passada contra o Arizona Cardinals, que foi um rival de divisão, e o Seattle Seahawks também é um rival de divisão, ou seja, são 2 confrontos da semana 4 e essa importantíssimos para LA, para definir já o resto da sua campanha também, né? Ao longo da campanha será o X, né, da campanha de LA, esses 2 jogos iniciais, né, dessas primeiras 5 semanas. E Matthew Stafford, que como dito anteriormente, jogou mal contra o Arizona Cardinals, e veremos como ele jogará nesse jogo contra a defesa de Seattle, que tem dado muitos problemas, né, com a secundária também, mas tem o Jamal Adams, né, e o Matthew Stafford, que teve uma interceptação na semana passada, né, contra a Arizona, e Seattle, que é o 32º em jardas, né, 1.788 jardas liberadas para ataques, né, ou seja, o Matthew Stafford tem muito a produzir, e também tem uma arma importantíssima, que é o Cooper Kupp, né, ele que produz tanto, e ele que é o principal recebedor desse corpo de recebedores de LA, né, o Cooper Kupp, que já tem mais de 300 jardas, mais de 400, né, nessa temporada, ou seja, o Cooper Kupp tem muito a produzir também. Veremos também se o Jamal Adams, que é o principal defensor dessa defesa de Seattle, se ele jogará como safety ou linebacker. Eu acredito que ele jogará de linebacker, porque ele também tem estado muito bem, ele tem 9,5 sacks na temporada passada, e isso tudo jogando como linebacker, né? Ou seja, ele se dá muito bem nessa posição, e se ele conseguir pressionar junto com o Dee Ford, né, uma peça da defensive line de Seattle, essa defesa pode dar um resultado aos Seahawks, né, no comando de Pete Carroll. Seguindo, vamos para o jogo de New Orleans Saints e Washington Football Team. O Taylor Heinicke contra a defensive line de New Orleans, que não é tão boa. A defensive line que é a 30ª em sacks, né? Ou seja, não produz tanto, pressionando o quarterback. E o Taylor Heinicke, que na semana passada jogou contra uma defesa de Atlanta muito fraca, né? E foi atípico, né? A prova é com o Jalen Hurts. Na semana 1 ele jogou contra o Atlanta Falcons, e ele produziu mais de 300 jardas, né, e jogou muito bem, mas já na semana 2 vacilou contra o San Francisco 49ers. E esse já é um ótimo teste para o Taylor Heinicke, né? Veremos se ele manterá essa consistência. O que eu acho difícil, né? Ele não teve tanta produtividade nessas 3 semanas, né, antes do confronto contra a Atlanta. E contra New Orleans, que tem uma secundária boa, né, com Jamal Jenkins, com Malcolm Jenkins, né, com Marshon Lattimore também, né, e essa defensive line de New Orleans, que tem o Demario Davis, que tem o Cameron Jordan, né, e a secundária dos Saints, que é a 11ª em jardas, né, cedidas para os ataques, ou seja, é uma secundária boa, né, o Marshon Lattimore, que já tem uma interceptação nessa temporada, ou 2, agora eu não me recordo, né, nas estatísticas do próprio,
Mas o Taylor Heinicke já é um ótimo técnico para ele. Esse é o fator X. O outro é sobre o ataque de New Orleans com o James Winston, né? Se ele como ele produzirá contra essa defesa de Washington que também tem tido falhas nessas primeiras semanas, né? O Chase Young que não tem conseguido produzir tanto quanto produziu a temporada passada, com mais de 7 sacks, né, na temporada passada também. E tem uma boa secundária que também não está produzindo tanto, né? Então é um bom teste para o James Winston produzir. O Alvin Kamara também, apesar que vai enfrentar o Chase Young, né, e a defensive line de Washington também. E a de Washington, que é a 17ª contra a corrida, ou seja, não é tão boa contra a corrida, e isso pode ser um fator determinante para o Alvin Kamara produzir na partida e conduzir o resultado para New Orleans. Seguindo, vamos para o jogo de Green Bay Packers e Cincinnati Bengals. O Hendricks, né, de Cincinnati, que faz parte da defensive line, tende a produzir contra o Aaron Rodgers, que é um dos melhores quarterbacks da liga, e o Aaron Rodgers que vem de 4 ótimas semanas, né, apesar da estreia contra o New Orleans Saints, que não foi tão boa. Mas o resto, ele jogou muito bem e vem de um resultado muito bom contra uma defesa forte de Pittsburgh. E ele produziu 3 touchdowns. E essa defesa de Cincinnati, que não é uma das melhores defesas, mas é boa, né? Também tem o Hendricks, né? Tem o Hubbard também. E a defensive line de Cincinnati, que é a 9ª contra a corrida. E a de Green Bay, né? A 11ª. E essa defensive line de Cincinnati que pode produzir contra o corpo de running backs de Green Bay com o Aaron Jones, que é um dos melhores running backs da liga, ou não, né? Mas o Aaron Jones ainda assim, como dito, é um dos melhores running backs da liga, corre bem, né? É uma das principais peças desse ataque de Green Bay. E tem também o Davante Adams, que é um dos melhores wide receivers da liga, né? O Davante Adams, que produziu muito, né, nessas últimas 4 semanas também, nessas últimas 3, né, também não teve um bom jogo contra a New Orleans, mas muito também por conta da atuação do Aaron Rodgers. E o Davante Adams, que é muito utilizado, né, já tem 31 recepções, é o líder nesse quesito na liga, né, ou seja, pode produzir muito contra Green Bay, né? E também tem o Joe Burrow do outro lado, com o Jamar Chase, que é muito utilizado em profundidade, né, em rotas goals, né, como eu disse. E isso também pode ser um fator determinante para a partida. Se essa dupla conseguir produzir, isso pode conduzir um resultado favorável a Cincinnati. Né, o Joe Burrow, que já venceu contra Pittsburgh, venceu contra Jacksonville, vem de 3 vitórias seguidas, vem de uma animação muito boa, né, com uma empolgação nesses últimos jogos, e vem com total força contra esse jogo contra Green Bay, né? Nesse jogo contra Green Bay, que é muito importante para a equipe, né? Para dar mais ânimo ainda, né, na campanha da equipe. E também, além do Jamar Chase, tem o T. Higgins também, ou seja, o Joe Burrow. E tem tudo a produzir com esses corpos recebedores, mas também depende da defensive line, né? E essa offensive line, né, joga contra o Zadarius Smith, né? E o Joe Burrow joga contra o Jair Alexander, né? Mais fácil falar, o Jamar Chase joga contra o Jair Alexander, né? Então, são matchups aí que podem dar um resultado à partida, né? E também tem a secundária de Cincinnati, que não é uma das melhores, mas é boa também, né? Então tem o Joe Batters, né? Tem um passe defendido, né? Então tem 15, na verdade, passes defendidos na última temporada, ou seja, é uma boa peça para a secundária de Cincinnati, que pode bloquear aí contra o Valdez Scantling, né? Que é muito utilizado em rotas em profundidade, e também o Alan Lazard, né? Ele que é muito utilizado também em rotas em profundidade. O Aaron Rodgers que também sabe passar muito, né? Em profundidade, ou seja, são 2 ataques aí que podem definir a partida, mas também as defesas podem surpreender. Agora vamos para o jogo de
ah, Los Angeles Chargers e Cleveland Browns. O Baker Mayfield, né, que não teve um bom jogo contra Minnesota, ele teve 155 jardas. Né, então, veremos, né, como ele fará contra essa defesa de Los Angeles, que é uma boa defesa. Né, tem o Joseph também. Tem o Chris Harris, tem o Asante Samuel Jr., que na sua temporada de rookie vem fazendo uma das melhores temporadas, né, entre os rookies. Então é um fator aí para ficar de olho nesse jogo. É um confronto bom para um teste bom, né? Um teste excelente para as duas equipes, porque ambas têm boas defesas. Do lado de Cleveland, com Myles Garrett e o Jadeveon Clowney, que podem pressionar o Justin Herbert e o próprio não poder produzir na partida como ele produziu, por exemplo, contra o Dallas Cowboys, contra o Las Vegas Raiders, né? Ou seja, são fatores que é para ficar de olho, né? São mais fatores mais coletivos do que individuais, do que matchups, né? Porque Cleveland utiliza muito marcação em zona e Los Angeles utiliza mais marcação mano a mano, né? Ou seja, veremos como essa defesa, essa secundária de Los Angeles se defenderá contra o Del Beckham Jr., contra o Jarvis Landry, né, contra o Austin Hooper. É um belo corpo de recebedores de Cleveland, né, e o Baker Mayfield tem tudo, tende, né, a voltar ao que é o Baker Mayfield, né, que nessas 3 semanas iniciais ele produziu muito bem, né, mas, né, nesse jogo contra a Minnesota ele não produziu tanto, mas vejo muito méritos aí a defesa de Minnesota, que conseguiu pressionar o Baker Mayfield, né? Então, são defesas boas que podem garantir o resultado na partida e decretar, né? Veremos se uma ou a outra produzirá mais na partida e garantir aí o resultado para uma de suas equipes. Agora vamos para o jogo de San Francisco 49ers e Arizona Cardinals. Jimmy Garoppolo contra DJ Watt e Chandler Jones. O Chandler Jones, que caiu de produção desde a semana 1, foi atípico, né? Na verdade, aquela atuação dele com 5 sacks, né? E desde ali não teve nenhum sack nas últimas 3 semanas contra Minnesota, contra LA, né? Então, veremos se essa dupla aí da defensive line de Arizona conseguirá produzir, conseguirá combater ao Jimmy Garoppolo, que não é um dos melhores quarterbacks, nível Garoppolo, né? Ele não consegue produzir tanto. E ele tá com a sua posição abatida, né? O Trey Lance pode cravar a posição e entrar nas próximas semanas. Ou seja, para ficar de olho, esse tá interessantíssimo para a titularidade do Garoppolo, né? E ele que jogará contra o Trey Murphy Jr., né? E o Buda Baker, que é um dos melhores safeties da liga, né? Ou seja, é um ótimo teste para o Garoppolo. E do outro lado, que São Francisco tem uma secundária boa, mas que não está conseguindo produzir. Isso eu vejo muito mais demérito do Defensive Coordinator, né, de São Francisco, que não está tendo um bom trabalho. E a secundária, que tem o Jason Verrett, o Emmanuel Mosley, que tem uma interceptação, tem o Jimmy Ward, e mesmo assim, essa defesa, né, essa secundária de São Francisco não tem produzido um bom trabalho, né, tem liberado muitas jardas aí para as equipes, por exemplo, contra o Green Bay, que deixou mais de 100 jardas para o Davante Adams, né, e jogará contra o DeAndre Hopkins, que apesar de que ainda tá no seu nível, né? Mas tem que cair um pouco, né? Ele que tem tido 4 recepções por semana, né? Pra mim, se espera um pouco mais dele. Ele sendo o principal recebedor da equipe, mas é até entendível. Afora, tem Christian Kirk, tem o Rondale Moore, o novato que tem feito um ótimo trabalho nesse corpo de recebedores para o Kyler Murray, que é o fator X desse confronto. O Kyler Murray que tem feito atuações de MVP e é um dos candidatos até agora para garantir o prêmio, né, de melhor jogador do ano. Ele que por enquanto tem 1.273 jardas, ou seja, é anormal, né, isso daí. Em 4 semanas, né, na verdade, 1.273 jardas.
né? Ele tem jogado muito bem. E principalmente contra a Lake, ele foi muito consistente e preciso. Ele teve 24 de 32 passes tentados. Ou seja, ele vem de uma grande evolução desde sua lesão na temporada passada. Foi um retorno incrível, né? Então, esse ataque de Arizona tem tudo a produzir, mas do outro lado, tem também o Nick Bosa, que pode pressionar muito bem o Kyler Murray, né? Mas ainda assim o Kyler Murray que tem uma das melhores mobilidades no pocket, né? Se desvia muito bem no pocket, mas ainda assim ele tem repetido algumas vezes ficar nervoso no pocket, né? Querer sair muitas vezes, tanto que ele teve mais de 50 scrambles na temporada passada, não precisa disso, né? Não tem uma das melhores offensive lines, mas ainda assim consegue produzir, né? E do outro lado, com o Nick Bosa, com o Ark Armstead, né? Com uma defensive line muito agressiva, né? Então é um confronto aí que será interessantíssimo para São Francisco se ganhar a partida e quebrar a invencibilidade de Arizona. Agora vamos para o último confronto, que é Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes contra Josh Allen, o Josh Allen que apesar de que vem sendo 50% do Josh Allen na temporada passada, ainda assim tem sido um ótimo quarterback. E o Patrick Mahomes que tem falhado também nessas últimas semanas, que teve uma interceptação contra a Filadélfia, né? Teve duas interceptações contra Los Angeles, não é o Patrick Mahomes da temporada passada. Vem muito marrento, né? Não seria marrento, mas achando que pode produzir mais do que deveria, né? Então pode produzir mais do que pode, né? E vem entrando com muito estrelismo. Mas eu acho que isso com o Early Williams no comando, isso será controlado da melhor forma possível, né? O Andy Reid, que é um dos melhores mentores da liga, então tem tudo aí pra abaixar esse estrelismo aí do Mahomes, que é um dos melhores quarterbacks ainda assim, né? Consegue produzir bastante. E o Mahomes que tem o Clyde Edwards-Helaire que produz, mas os fumbles têm falhado, né, no seu repertório nessas últimas semanas, e isso é preocupante porque do outro lado temos Tremendous Edmonds e Matt Milano, né, ou seja, dois linebackers muito perigosos, e o Tremaine Edmonds, que é um dos melhores da liga, muito pesado, né, muito pesado, e também consegue dar muitos tackles, né? Tanto que na temporada passada teve mais de 80, 90 tackles. Ou seja, um linebacker muito bom, né? E se o Mahomes conseguir manter a precisão que ele teve na temporada passada, não tem interceptações nesse jogo, Kansas City tem tudo a ganhar, né? Jogou contra uma defesa fraca não, né? Média de Philadelphia, tem o Darius Slay Jr., né? Enfim, tem o Frank Cox, mas ainda assim, esse é um teste melhor para o Mahomes demonstrar que ainda assim pode produzir o que produziu em 2020, né? Mas do outro lado tem essa defesa que tem tido más situações, muito más atuações, né? E diga-se de passagem, tem lembrado dessa defesa de 2018, como eu citei no outro vídeo, é só você ir lá, salvar e assistir mais tarde, né? Então nessa defesa que tem preocupado, né, Kansas City. Tem o Tyrann Mathieu, que é um top 10 safeties da liga, né, mas ainda assim tem muitas falhas, né? O Chris Jones não está sendo mais o mesmo. Essa secundária é ruim, né? Ok, tem o Daniel Sorensen, mas não tem conseguido produzir bastante. A linha de linebackers é horrível. E se não o Trevor Diggs, o Stephon Diggs, né? O Trevor Diggs é o cornerback de Dallas, que é o irmão do Stephon Diggs, o wide receiver de Buffalo, que é o principal desse corpo de recebedores. E tem o Cole Beasley também, tem o Gabriel Davis, ou seja, um corpo de recebedores muito perigoso, o que pode surpreender no resultado final, né? Ou seja, veremos como essa defesa de Kansas City trabalhará para prender, né, para proibir esses avanços nas campanhas ofensivas de Buffalo.
Enfim, esse é o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, sua família, ativa o sininho, salva o vídeo para mais tarde. Até o próximo vídeo. Falou!